querido, eu gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia, que é a palavra do Senhor, do Salmo de número 126. Salmo de número 126 na Bíblia, palavra de Deus. Salmo 126. Onde Deus é louvado, porque o Senhor Deus, Ele retira do cativeiro o seu povo. Salmo maravilhoso. Separamos um trecho apenas, entrando na história é muito longo, mas apenas um trecho daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Salmo 126. Não é de costume, mas eu vou ler o Salmo todo, não tem esse costume, né? Mas está escrito assim. Você encontrou? Amém, graças a Deus. Está escrito assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Versículo de número 5 diz assim: os que semeiam com lágrimas, fala assim comigo, os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Ele continua dizendo no verso 6: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos ou os seus feixes. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos nessa hora. Fecha os teus olhos nesse momento. Fecha os teus olhos, querido. Talvez você tenha entrado nesse lugar cansado de semear nessa noite. Eu creio que o Senhor tem algo para a tua vida, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Deus, te damos graças mais uma vez. Deus bendito, Deus poderoso, Deus santo, Deus conosco, Deus Emanuel, Deus que está presente todos os dias. Deus, oh Pai, o prazer do Senhor é estar com aquele que busca, com aquele que clama o teu nome, com aquele que invoca a ti, Senhor, com aquele que te adora em espírito e em verdade. Deus, olha nós aqui, Deus, mais uma vez na tua casa, na tua presença, com as nossas mãos levantadas, Senhor, com as nossas mãos também levantadas, Deus, Pai, porque nós cremos que tu és o Deus Todo-Poderoso. Nós cremos, Deus, que tu és a nossa vida. Nós cremos, Deus, que o Senhor é aquele que nos livra, Senhor, da escravidão, Pai, da escravidão, Senhor, do pecado, da escravidão, Deus, oh Pai Santo, de viver uma vida sem ti, Pai. O Senhor é aquele que nos liberta, o Senhor é aquele que nos livra, Pai, de toda a opressão, Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos, Pai, nessa noite cada um dos teus filhos que vieram aqui, ó Pai, buscar de ti, invocar o teu nome e louvar e adorar a ti, ó Deus. E enquanto, Deus, nós vamos louvando a ti, Senhor, enquanto, Deus, nós vamos, Deus, adorando o teu nome, Deus, derrama, Senhor, do teu refrigério, derrama do teu bálsamo, da tua graça, Pai, derrama, Senhor, do teu fortalecimento, oh Pai, que no mundo espiritual, Pai, tantas coisas possam acontecer, Pai, conforme, Deus, a tua vontade, segundo a necessidade de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Porque tu és poderoso, e não há outro digno como tu, Senhor. O Senhor é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, toda a adoração. E é por isso que nós a ti clamamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, graças a Deus. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos, eu sei que você conhece essa canção, eu sei que você conhece esse louvor. Então feche os teus olhos, em nome de Jesus. Diga, declare que Ele é o único digno. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal.
pode levantar as suas mãos ao Senhor e dizer: coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser. Ministro, vamos pedir para Vinícius mais uma vez ao Senhor. É digno de receber Recebe, Senhor, essa noite, nosso louvor. a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso Mais uma vez, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós consagramos. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos nossa vida, Deus. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Você pode mais uma vez com as tuas mãos orar ao Senhor, adorar a Ele, agradecer a Ele, Ele digno, merecedor de todo o louvor, de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração, de toda a exaltação. A Ti, Senhor, somente a Ti, Deus, o único e verdadeiro Deus, a quem nós tememos, a quem nós servimos. A Ti seja tudo, Deus, de cada um de nós, graças a Deus. Bem, amém. Pode se assentar. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que quando nós estamos tristes, nós precisamos cantar louvores. Não é, querido? Mas em todo tempo, maravilhoso cantar louvores. Maravilhoso poder louvar o Senhor. É maravilhoso poder entregar nosso louvor diante da presença do nosso Deus. E quando nós olhamos, querido, para o Salmo de número 126, fala de algo assim maravilhoso, porque esse povo que diz esse salmo, que o salmista se refere, é um povo que saiu de uma escravidão, é um povo que até então estava sendo escravizado, é um povo que estava sendo dominado, e sempre acontecia isso. No Antigo Testamento era bem comum acontecer isso. O povo desviava da presença do Senhor, o próprio Senhor o entregava nas mãos dos inimigos, por amor ao povo, para que o povo pudesse voltar ao Senhor, porque não tinha quem o livrasse. Então o povo voltava para o Senhor. Isso o próprio Deus fazia, por amor àquele povo. Então, quando nós lemos esse salmo, nós lemos um salmo de libertação, nós vemos um salmo de ação de graças, nós vemos um salmo de alguém que é grato ao Senhor pela obra que o Senhor realizou em suas vidas. Quantos são gratos pela obra que o Senhor tem realizado em suas vidas? Quantos são gratos ao Senhor? Amém, querido? Então, querido, salmo de número 126, o que ficou mais assim gravado no meu coração é o que diz que aquele que leva a sua preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria consigo, a lhe trazer os seus feixes ou seus molhos. Amado, andando e chorando, voltará a presença do Senhor. Sabe, irmãos, eu passei parte da tarde assim, meditando nesse salmo e também na palavra de Deus. E dependendo de onde você está, seja no altar, seja na tua maneira de servir a Deus, você consegue enxergar as coisas de uma maneira diferente.
Você não vai esquecer aquilo que, ou os lugares por onde você passou, mas algumas coisas vão clarear na tua vida, e algumas coisas, é como por exemplo, sabe aquelas crianças que elas desobedeciam o pai o tempo todo, e o pai, é difícil dar falar uma coisa assim, falar a respeito dos pais, mas, e os pais sempre davam conselhos para a criança, sabe, filho, faz assim, filha, faz assim, e o pai, e às vezes a filha, né, começa a ficar adolescente, assim, meio jovem, começa a achar que já pai não sabe de nada, né, e tudo parece que é coisa de, né, negócio que acompanha alguns adolescentes da vida aí, né, e acho que começa a falar, pai, isso é caduco, pai, isso era do seu tempo, pai, poxa, alguns até falam assim, pai, isso era coisa do seu tempo. Nos nossos tempos, pai, as coisas são diferentes, e mais interessante é que os acontecimentos são sempre quase os mesmos. Sempre os filhos, eles, desculpa a expressão, é dando a cara na porta porque não ouviram o conselho dos pais. No meu caso foi assim. Minha mãe falava, eu pegava tanto no meu filho, vai estudar, eu pegava, sabe o quê? Ao invés de pegar o lápis e o caderno, eu pegava a bola e enfiava embaixo do braço e ia pro campinho. Hoje está aí. Olhando 4 horas da manhã. Mas isso, querido, é uma tristeza para cada um de nós. É claro que é uma tristeza. Mas aqui, querido, quando nós olhamos para esse salmo, querido, nós olhamos para esse salmo e quando a gente se torna pai, né? A gente se torna pai e a mãe, quando a gente se torna ali responsável por alguém, a gente fala para os filhos, né? Os filhos às vezes questionam, aí você começa a entender. Você não vai concordar com ele, cara, mas você vai entender. Um dia também errei nesse mesmo lugar. E hoje eu sei o que o meu pai pensava quando ele dizia isso para mim, porque o pai queria sempre o melhor. É claro que queria sempre o melhor. E a gente não consegue ter essa visão. É por isso que, quando, dependendo do lugar onde você está, você consegue enxergar de uma maneira. E você consegue enxergar de uma maneira diferente. Então, querido, existem muitas. Olhando para esse Salmo 126, nós vemos que existem muitas pessoas na igreja que elas não estão a fim de semear. Olha só como é que tem que semear, querido. Como diz o Salmo 126. Muitas vezes andando e chorando. Sabe? Semeando. Você já viu algum agricultor semear cantando? Você já viu? Debaixo daquele sol de não sei quantos graus, e só o chapéu na cabeça derramando o suor, e a água já esquentou, e o café vai demorar não sei quantas horas. Você já viu o agricultor semear? Hoje tem tudo, tem as máquinas que semeiam, as que colhem, né? Mas enfim, lá olhando para o agricultor do passado, você já viu como cantando, né? Os florinhos lá do passado, né? Bom é louvar a Jeová com louvores e palmas. Lembra dos florinhos também? Bom é louvar a Jeová com louvores e palmas. Assim se louva. Você viu algum? Pensa desse tempo aí. E também, você já viu algum semeador cantando esses florinhos aí, jogando a semente assim? Independente se nasceu ou não, o importante é que eu estou semeando. Você já viu alguém fazer isso? É claro que não, filho. A pessoa está ali, ó, suando, ela está semeando por algo que ela não sabe quanto tempo ao certo vai dar. Quanto tempo ao certo ela vai demorar para recolher aquilo, para colher aquilo, para ter resposta. E quando o semeador semeia e vem aquelas tempestades? Chuva é bom, chuva é maravilhoso. E a gente que às vezes não está preparado para aquilo que Deus tem para fazer, mas a chuva é maravilhosa. E quando vem aquela chuvarada e leva tudo embora, né? Porque tudo começa a ficar caro, mas vem aquela chuvarada e faz assim, sabe? E acaba aquela lavoura e queima a lavoura e aquela coisa, desperdiça mais da metade daquilo que foi plantado, né? Aí mais ainda que chorando, né? E ali crendo que vai sair algo daquilo, vai ter uma resposta daquilo. Mas a palavra do Senhor diz que o semeador no natural, olhando para o lado humano, ele semeia assim, porém existe uma interrogação no coração dele. Eu estou semeando aqui, mas será que isso aqui vai dar um crescimento? Será que isso aqui vai dar alguma coisa? Mas a palavra do Senhor diz que quando nós semeamos no mundo espiritual, sem dúvida, nós voltaremos com alegria, trazendo conosco o resultado daquilo que nós plantamos, o resultado daquilo que nós semeamos. Amém, querido? Porque nós não estamos semeando diante dos homens, mas nós estamos semeando diante de Deus e diante daquilo que Ele colocou nas nossas mãos para semear. Amém, querido? Se você foi, querido, separado para semear louvor, louve. Se você foi separado, querido, para entoar cânticos, querido, com os seus instrumentos, assim faça. Se você foi, querido, separado para, independente do trabalho na igreja, querido, semeie diante do Senhor. Semeie a tua fidelidade diante do Senhor. Porque no tempo certo, com certeza, virão os frutos daquilo que o Senhor tem preparado para cada um, em nome de Jesus. E existem pessoas, irmãos, não... Quando a gente fala em igreja, a gente generaliza, não limitando simplesmente essas 4 paredes. Mas existem pessoas que elas querem até mesmo, elas não querem, elas querem colher, mas elas não querem semear. Elas não querem trabalhar.
Desde aquela época, o apóstolo Paulo, quando ele falava a respeito da vinda do Senhor, muitos já queriam até parar de trabalhar. Paulo falou assim: quem não trabalha também não come. Não quer trabalhar? Ótimo, maravilha, mas também então para de comer. Aí o sujeito já começava a pensar: não, poxa, vou parar de comer, não, então filho trabalhar. E ele ia trabalhar, mas muitas pessoas, na verdade, elas não querem trabalhar, e elas simplesmente querem desfrutar do trabalho de alguém. Eu chamo, na minha simplicidade, eu chamo de espírito de sanguessuga. Ele fica só sugando, tá? Você já viu alguém fazer um gesto para outro? Faz assim, ó. No trabalho tem bastante essas coisas, né? Você fala: ih, como é que tá? Tem alguém sugando o outro ali. Ou seja, ele está ganhando também, mas ele só quer se escorar do trabalho do outro. O outro trabalha por outro e por ele, né? Então, sanguessuga, ele só quer suga as forças do outro. Mas que no mundo espiritual também existe sanguessuga. No livro de Provérbios está escrito assim que a sanguessuga tem duas filhas, né? Dá, ou seja, ela só quer para si. Mas muitas pessoas, elas são assim, elas aprenderam somente a receber. Elas só querem para si. Elas não querem ter um esforço de fazer. Elas não querem ter um esforço de trabalhar, o esforço de arregaçar as mangas. Elas só sempre você ficam me dá, sabe? Querido, mas deixa eu falar uma coisa para você, querido. Não tome para você o espírito sanguessuga, mas arregace as suas mangas, querido. Arregace, querido, as suas mangas e trabalhe para o Senhor. Se você tem um sonho, se você tem um desejo no coração, isso olhando para todos os lados, bom, vai em frente atrás daquilo que você quer. Certa vez eu achava muito bonito o meu pastor orar. Eu não sei assim orar, não. Se teve a simplicidade de falar com o Senhor, essa é a minha oração. Mas o meu pastor gostava de ouvir orar. Tinha vezes que quando ele ia orar, eu parava assim, ficava ouvindo ele orar. Pastor, né? Eu sei que cada um tem suas orações, seus momentos com Deus, mas eu achava bonito eu ficar ouvindo essa oração dele. Uma vez ele falou uma coisa, e eu só gravando, falou: o pastor orou assim, então quer dizer que uma vez ele disse algo na oração, ele disse assim, que onde ele tivesse que ir, na presença do Senhor, é claro, para que os sonhos dele se realizassem, ele não ia medir esforços. Mas se Deus plantou o sonho no coração dele, então ele ia pagar o curso. Eu falei: o quê? O meu pastor está olhando assim, então estou debaixo da bênção. E eu tomei essa palavra para mim. Sabe quanto custa o nosso sonho? O sonho custa muitas vezes simplesmente uma porta que se fecha desculpa a expressão, na minha, na tua cara, simplesmente alguém fecha a porta, o teu sonho vai até aí. Já parou de sonhar? Já esqueceu daquilo que você tem buscado? Às vezes o não, irmão, já é o suficiente para a pessoa esquecer tudo aquilo que Deus tinha preparado para ela. Aproveitar que ela não está aqui, você vai ser bem rápido. Eu tinha um sonho de irmãos. Aproveitar que ela não está aqui. Eu tinha um sonho de ir. O sonho dela era casar. Mas eu tinha assim, ele namorando, claro, né? Minha esposa está ali, minha sogra amada, mas está ali com as crianças. Mas um dia eu, assim, passando como quem não quer nada e tal, um dia eu ofereci um docinho para ela e tal, outro dia sentava ali do lado, sabe, assim, queria conversar sobre coisa que não tem nada a ver, mas só para ficar perto, só para ficar junto. E um dia eu falei assim: poxa, tem que sair disso aqui, né? Senão eu começo a namorar outra e eu fico calmão, né? Fico com amizade, mas né? Perco a chance. E um dia eu falei assim para ela: você quer namorar comigo? Na pinta, você quer namorar comigo? Aí falou: não quero não. Eu fiquei tão, sabe, porque na amizade a gente olha, maravilha. Eu falei: não quero não. Eu pensei: só será que eu estou errando? Deixa eu rever, voltar aos princípios. Onde que eu estou errando? Aí outro dia eu cheguei e falei para ela: tudo bem que a gente não vai namorar, então vamos pelo menos sair junto. Vamos ser ensinando comigo assim? Irmão, faz 25 anos que a gente está saindo junto. Eu falei: não vale uma estratégia, vai na outra. Então, querido, aquela coisa, quanto vale o teu sonho? Tem pessoas, irmãos, que não já basta, já acabou a vida para si. Sabe, irmão? Já o mundo já desmorona de maneira nenhuma, querido. Nós precisamos plantar para que um dia nós venhamos a colher. Então existem muitas pessoas, querido, que elas já se esqueceram, querido, daquilo que Deus colocou no coração delas. Sabe? E o que significa semear com lágrimas? O que significa semear com lágrimas, querido? Significa, querido, semear no meio das aflições. Significa semear, significa plantar aquilo que você está plantando no meio das dificuldades, no meio até mesmo de sofrimentos. Porque muitas vezes nós vamos fazendo enquanto as coisas cooperam conosco. E a pessoa até fala no salmo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando as coisas começam a não cooperar mais, a pessoa já para também.
Então as coisas não estão mais cooperando. Não, irmãos, até mesmo em meio a sofrimentos, nós não podemos deixar de semear na presença do Senhor, semear na nossa família, em todos os lugares. Nós precisamos semear aquilo que nos foi dado. Nós precisamos aprender a pagar o preço por aquilo que nós queremos, irmãos. Às vezes nós buscamos, Senhor, eu quero, e cantamos assim, tua presença é real, e neste lugar é real na vida de todos os outros irmãos, mas na nossa parece que não é, sabe? Porque a gente às vezes esquece de pagar aquele preço para que a presença de Deus seja real na nossa vida, para que aquilo venha fluir, para que aquilo venha acontecer. A gente olha para o irmão que está chorando, parece que nem está ali na terra, só o corpo está aqui na terra, parece que o espírito, a alma já estão lá no Nova Jerusalém, e a gente está ali no mesmo, olhos secos, sabe? Sequinho, não cai nem uma gota de lágrima, sabe, amado? Mas quando nós pagamos o preço na presença do Senhor, quando nós quebrantamos o nosso coração diante da presença dele, irmão, tem coisa, irmão, que, sabe, você pode pensar assim, como é que você pode falar algo com tanta clareza assim, irmão? Um coração quebrantado e contrito, esse Deus já falou que não rejeita. Nós voltados para o Senhor, dizendo, Senhor, eu te quero, Senhor, faz a diferença na minha vida, Senhor, me fortalece para trabalhar, me fortalece para semear. Deus, eu quero semear, Deus me fortalece, sabe? E o processo da semeadura, aqui no Salmo de número 126, nos traz muitas lições também. Jesus diz lá em Mateus capítulo 13 que o semeador ele saiu a semear, várias das suas sementes caíram, uma no beira do caminho, outra ali entre os pedregulhos, outras ali entre os espinhos. Olha que 4 sementes, por exemplo, que foram lançadas, uma só caiu no lugar bom. Ele poderia dizer assim, semeador, puxa, não está valendo a pena, eu gasto 4 sementes, uma vai só me dar resultado, sabe? As pessoas falam isso. Eu faço, parece que o retorno é pouco. Eu evangelizo, parece que eu não vi uma alma até agora, desde que começamos a evangelizar. E aí, sabe? O Senhor nos chamou para fazer. Agora, aquilo que vem de resposta, aí vem do Senhor. Nós precisamos fazer, lançar a mão no arado sem olhar para trás. Agora o Senhor é que vai dar a resposta para cada um de nós com o tempo, segundo a vontade dEle. Amém, amado? Então, querido, esse processo nos ensina muita coisa, sabe? E às vezes a pessoa ela quer semear de manhã à tarde, ela quer colher. Eu comecei, por exemplo, só um exemplo, eu vou começar a faculdade amanhã, mas já quero a porta aberta agora. Deus, eu já fiz até inscrição. É aquela porta, Senhor, fiz a minha parte. Aquela pessoa que ela busca, sabe? Algo que na verdade, a semeadura, a gente abre um buraquinho, no Paraná a gente chamava de copa, abre a copa, põe na sementinha, cobre ela e depois vem outro processo. Quantos estão semeando sem olhar para o tempo, sem olhar, querido, para aquilo que tem feito, sem olhar para suas lágrimas, mas semeando, olhando para o Senhor, porque é Ele que faz dar o crescimento. Quando estão semeando na presença de Deus, se você não está, querido, então comece a semear a tua vida, comece a semear tudo que você tem e tudo que você é na presença do Senhor, porque é preciso esperar, irmãos. Tem uma cançãozinha do Diante do Trono do CDZ que as crianças assistem, a gente acaba tendo que assistir também. Tem uma canção que eu gostei muito, tenho que aprender a esperar. Tenho que aprender a esperar. É interessante. A gente começa a ver assim essas coisas e fala assim, puxa, aprender a esperar o Senhor. E é algo muito difícil de aprender a esperar. Difícil. Isso aqui é uma coisa difícil, porque vê o sujeito do ponto e o ônibus daquele horário não passa. Você tem que ver o sujeito revoltado rapidinho. Pô, esse negócio que parece que funciona e já fala da lei, já fala de não sei o quê, de motorista que dá calote em horário, aquela coisa. E quando o ônibus passa, não está vazio, mas o motorista quer adiantar o processo, ele faz assim, toma de trás e vai embora. E vem o ônibus atrás, coisa nenhuma. Sabe, irmãos? E tem dificuldade de esperar, o ser humano tem dificuldade de esperar. Você fala uma coisa para as crianças aqui, não vou nem falar. Olha, sábado a gente vai no Parque das Águas lá, vamos ver os peixes lá, os negócios que tem. Sabe? Bom, todo dia, pai, quantas horas faltam? Falta dias. Daqui a meia hora, vou perguntar, pai, e agora? Pai, quantas horas faltam? Filho, vamos falar sobre outra coisa. Passa umas 2 horas, vai faltar muito para isso. Esperar, o ser humano tem dificuldade de esperar. O ser só não sai antes da barriga também, porque não tem jeito, não pode, senão sairia com 2 meses já e fala, não deixa que eu me vire sozinho, já começa o processo todo. Então, querido, o esperar, querido, é fundamental. Porque se nós não esperarmos, nós podemos abortar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Seja na nossa vida física, seja na nossa vida sentimental,
seja na nossa vida espiritual, seja ministerial, se não esperarmos em Deus, pode ser que nós venhamos atrapalhar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E quando Deus faz algo na nossa vida, se nós estivermos imaturos, se nós estivermos preparados para aquilo, é quase certo de nós escolhermos, porque não temos condição de carregar aquilo que o próprio Senhor Ele tem nos dado. Amém, querido? Graças a Deus. Então é necessário esperar no Senhor. Sabe, querido, quando nós falamos em esperar, nós falamos de paciência. Existe um fruto do Espírito que está relatado lá em Gálatas, capítulo 5. Ele fala a respeito de, é um fruto que ele se chama domínio próprio, sabe? Você está cheio de ansiedade dentro de você, mas o Senhor colocou algo dentro de você que te faz esperar. Você quer fazer um monte de coisa que você faria pela tua própria força, mas o Senhor colocou algo dentro de você e fala, não, deixa acontecer, deixa Deus. Mas você não está preocupado, você parece que nem está se importando por isso, não é tão importante. É que tanto nós como a nossa vida pertence ao Senhor. O que Deus fazer? A nossa parte nós fazemos, irmãos. Não adianta, irmão, nós queremos fazer a nossa parte a parte de Deus. Sabe que Abraão tentou fazer isso, querido, lá no passado, existe problema até o dia de hoje. Olha lá por Oriente Médio, aquelas bombas dando tudo quanto é lá, com paciência. Um homem chamado amigo de Deus, não conseguiu ter dificuldade de esperar em Deus, 100% em Deus. Em um momento da sua vida, não que ele próprio tenha se precipitado, mas quando ele ouviu um conselho, que é uma saída, ele falou, puxa, eu vou partir para isso aqui. Eu acho que isso aqui não ouviu a voz do Senhor. Sabe, querido? A mentalidade de Saul. Samuel está demorando para fazer o sacrifício. Puxa, acho que Samuel nem veio. Vamos fazer nós mesmos. Ele era rei, não podia. Vamos fazer nós mesmos. E pega lá e tudo e faz tudo. A hora que Samuel chega, Samuel falou, você está maluco? Você não pode fazer isso. Você é rei. Só ele é autorizado a fazer. Você não pode ofertar, fazer sacrifício ao Senhor. E depois ele queria simplesmente estar bem, sabe? Diante do povo. E diante de Deus ele queria ter uma carona. Ele não semeou fidelidade. Ele não semeou, querido, a paciência. Mas ele queria colher. Ele queria colher o fruto daquilo que na verdade ele não fez. Quantas vezes você não fez e você quer esperar? Sabe, irmãos? Às vezes a gente olha para tantas crianças, tantos jovens, tantos adolescentes na presença do Senhor, sabe? E os nossos sonhos nos dias de hoje é ter nossos filhos na presença do Senhor. Uma das coisas que nós planejamos, nós projetamos quando nós viemos morar, decidimos morar no fundo da igreja, foi que os nossos filhos, eles brincassem, a adolescência deles fosse na igreja, dentro da casa do Senhor. O quintal deles fosse a igreja. O pátio, sabe, fosse o lugar onde eles estão conversando com seus amiguinhos, com as suas amiguinhas, sabe, querido? Porque o nosso sonho, querido, de todo pai e de toda mãe é ter seus filhos na presença do Senhor. É por isso que a gente apresenta, é por isso que a gente abençoa, é por isso que a gente ensina eles a orar, é por isso que a gente lança essa semente preciosa, querido, no coração deles. É algo que a princípio parece que não vai ter um retorno, já traz uma certa alegria, mas parece que a princípio não vai ter retorno. Mas esperar. Foi plantado algo. Foi plantado algo no coração deles, foi plantado algo, querido. Então, com o tempo, aquilo vai germinar e vai, sabe, todo o processo ali, para que lá na frente a colheita ela venha existir, amado. Ela venha existir. Não entregar simplesmente as coisas ao acaso, mas plantar, sabe? E esperar no Senhor. Sabe, irmãos? E olhando, conversando sempre aqui em casa, a gente conversa muito sobre isso. A semeadura, ela nos ensina tanto a ter paciência, irmãos. Porque o ser humano ele só pensa no agora, não pensa no amanhã, muitas vezes. Embora o amanhã pertença a Deus, assim o Senhor nos diz, sabe? E ele tem essa dificuldade de esperar. Embora o amanhã pertença ao Senhor, mas nós precisamos aí sim semear e fazer nossos planos nessa semeadura. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem semeado na tua família? Você tem semeado no teu ministério? Você tem semeado na tua vida sentimental? Você tem semeado algo? Sabe que? Ou você tem simplesmente as coisas, deixado as coisas acontecerem para ver como é que fica? Ao acaso, você tem esperado simplesmente assim? Ou você tem lançado, ó, se Deus chegar do teu lado, assim, querido, sentado do teu lado, aí uma cadeira do teu lado, no particular em casa, ele fala assim para você, fala uma coisa, qual é o plano, qual é o projeto? Ele vai ter que falar com sinceridade, porque ele conhece a mente e o coração do indivíduo. E ele disse assim, qual é o plano que você tem ao meu respeito? O que você tem para mim? Que projeto que você tem de crescimento na minha presença? O que nós falaríamos, irmão? Será que está bom com alguém?
Senhor, eu não pensei nisso ainda. E às vezes, quando é até mesmo para a própria pessoa, eu não pensei nisso ainda. Sabe, querido? Às vezes a pessoa ela fica parada. Parada. Sou um parasita, paradão. O que você está fazendo? Eu estou de boa. Mas a vida inteira de boa é de boa. Quem vive de boa, vive melhor, vive mais. Eu sei, querido. Pode ser que sim. Mas lá na frente ele vai perceber que ele é frustrado porque ele não fez nada e que se ele fizesse, a vida dele poderia ser melhor. Alguma coisa na vida dele poderia ter mudado. Poderia ter mudado. Sabe, irmãos? Às vezes ele guarda aquelas sementes ali e não serve para nada, elas estragam com o tempo. E quando ele abre a mão, você lembra aquele homem que guardava dinheiro? Tem um tempo atrás passou uma reportagem de um homem que guardava dinheiro no colchão. Ele foi abrir depois do colchão achando que tinha alguma coisa, mas não valia mais nada. Estava pobre, não valia mais nada, cheio de dinheiro. Serve para o colecionador. Não serve para mais nada. Sabe? Às vezes a pessoa fica com semente preciosa. No tempo certo ela pode semear. Eclesiastes capítulo de número 3. Há tempo de semear. Há tempo de escolher sim, mas há um tempo de semear. E se nós não semearmos no tempo devido, querido, quando o tempo ele passa para cada um de nós, aí só graça e misericórdia. Aí é só orar a Deus e aí mais ainda com lágrimas na presença do Senhor para que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. Muitas pessoas, irmãos, deixaram de semear. E elas choram no tempo de hoje. Choram no tempo de hoje. Por que eu não isso? Por que eu não aquilo? Sabe, irmãos? Muitas pessoas não semearam no seu casamento. Sabe, não faz nada para que o casamento melhore. Relacionamento conjugal melhore com os filhos. Sabe, irmãos? Existe tempo para todas as coisas. Tem o tempo da conversa, tem o tempo de chegar um pouquinho mais perto, porque as coisas parecem que não estão resolvendo. Tem o tempo de diálogo. Sabe? E no relacionamento conjugal é a mesma coisa, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente está casado assim, vai fazer 21 anos agora. Esse ano que vem. Casado, mais 5 pessoas nós nela, mas 25 anos ao todo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se no começo, irmão, do relacionamento as coisas vão de mal a pior, não tem semeadura. Eu sempre falo para minha esposa, no começo que é a hora de o sujeito fazer média. Mas média para todo lado. Eu te amo daqui, te amo dali, te amo de lá, e leva isso, florzinha daqui, chocolate faz, chocolate pega, e presentinho, perfume que você nem gosta, mas você dá, porque você começa a falar que gosta também, porque o outro gosta. E se você falar que gosta, ela gosta também, você começa a gostar, e as coisas começam a ficar distintas, você começa a ser influenciado e não percebe, mas daqui a pouco você já gostou da história, porque você está vivendo aquela vida. Isso é minha dura. Às vezes a pessoa não semeia. E não semeia quando, sabe? Às vezes a pessoa ela olha assim, por exemplo, eu estava na minha classe no Lisboa, pois você traz aí para a tua vida. Eu aqui, por exemplo, maltrato minha mãe, maltrato meu pai. Quando eu casar, o que eu vou fazer para minha esposa? Sabe, irmãos? Eu sou daqueles que não ajudam em nada, não colaboram em nada, não, sabe, irmãos? Não levanta nem um dedinho, para nada. E aí, sabe? Quando casar, como é que você me gasta? Chega em casa, pega os butinão, aqueles butinão quente lá da Firpri, joga do outro lado, coloca a camisa, dá um lugar, arranca a camisa. Quando casar, como é que vai ser esse negócio? Aí que vai funcionar tudo isso. E quando nós não regamos tudo isso, irmãos, para que nós melhoremos, porque quando nós nos ajuntamos, deixa eu parar um pouquinho nisso, quando nós nos ajuntamos, irmãos, nós sempre olhamos para o outro e queremos a melhora da parte do outro, mas nós não colaboramos em nada. E a nossa oração é sempre o seguinte: Deus, toca no coração de tal pessoa, Senhor, para que tal pessoa mude, Deus. Mas a gente nunca ora, você pode prestar atenção, a gente nunca ora, ou quase nunca ora, Deus, muda meu coração, porque eu quero entender tal pessoa, muda, Senhor, o meu coração. A gente nunca ora assim, ou quase nunca ora assim. A gente sempre pede para que Deus mude o coração do outro. Por isso que quase nunca acontece algo, porque às vezes a mudança é em nós, às vezes um tratamento é em nós. Às vezes Deus quer, querido, melhorar cada um de nós através de alguma coisa, de algum acontecimento, e nós não percebemos. A gente continua sem indo do mesmo jeito, tratando as pessoas do mesmo jeito, sabe? Esquecendo que existe sentimento e tantas coisas assim que se envolvem, né? Fala assim comigo: eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Olha, eu vou semear também. Eu vou semear. Semeia também nessa área, amado, em nome de Jesus. Então, a maneira que do servo de Deus, do filho de Deus, do homem de Deus, semear, né? Vai bem além, querido, daquilo que se imagina.
Nos nossos dias, um trabalhador, por exemplo, o que ele faz? Ele trabalha semeando e pensando na aposentadoria, não é assim? Você trabalha pensando em ficar com 500 anos sem você ter um benefício nenhum do governo que você quer, assim que trabalha. Quantos anos está tem que fazer? 99. Você não pensa em aposentar? Não, deixa isso pra lá. É assim. Vivendo que nem Matusalém, não pensa em aposentadoria, não. É assim. Não é, amado. Mas quando você começa a trabalhar, vem aquele desconto obrigatório com deles em INSS, que você só paga porque vem lá descontado, senão você não pagaria. Mas enfim, tem coisa que a gente é obrigado, não convida a gente para isso. Mas enfim, a gente trabalha pensando no quê? Na aposentadoria, não é assim? Trabalha pensando na aposentadoria. Um dia isso aqui vai passar, um dia eu não vou precisar mais trabalhar, um dia eu vou aposentar, um dia eu vou fazer a obra de Deus, vou ter mais tempo, pegar minha varinha, pescar no final de semana, né? Aposentado mesmo, né? Vamos pegar assim uma varinha, vamos lá ver os peixes, pegar uns peixes lá, né? E vamos lá se divertir, vamos lá passar um tempo. Então, querido, semeadura. Nós plantamos, nós vivemos, querido, em função disso, querido. Todo mundo, irmão, vive em torno de uma expectativa. A partir do momento que você não tiver expectativa mais nenhuma, você morreu, ó. Extrema unção, você morreu. Morte. Porque todo mundo vive em torno de uma expectativa. Você vive do lado de uma pessoa que um dia ela espera que você melhore. Você vive, querido, no trabalho esperando que um dia a coisa vai. Pô, vai melhorar o negócio que um dia vai melhorar. Tem que ter muita fé, mas um dia você trabalha em função disso. Você está olhando para os seus filhos em função disso. Você vive uma vida, é claro que nós sabemos que vivemos no final dos tempos, então isso é quase impossível. Mas enfim, dos governos, quando nós olhamos, embora seja corrupção, sobre corrupção, versus corrupção, esse monte de corrupção, você olha assim e fala assim, meu Deus, será que acontecer? Será que vai fazer uma coisa que preste pelo menos para a gente? Será que vai melhorar alguma coisa? Sempre se ouve isso. Então, o que é? Expectativa. Agora, viva uma vida sem expectativa. Só planta. Você desanima, você para pelo caminho. Tem muitas pessoas que deixaram, querido, sua vida cristã. Muitas pessoas, querido, que olharam para trás. É porque a expectativa que estava dentro delas, querido, não foi alimentada. E isso tudo morreu dentro dela. Ela, querido, ela deixou de semear exatamente porque dentro dela, querido, ela deixou morrer alguma coisa. Quando nós semeamos, querido, quando nós buscamos, quando nós oramos, quando nós fazemos, nós sempre esperamos algo em troca. Então, mas isso aí é interesse. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus fez isso. Jesus. Quando ele foi para a cruz, o que ele falou? Que quando ele fosse levantado no madeiro, todos fugiriam dele? Negativo. Quando ele fosse levantado no madeiro, olha a intenção de Jesus. Semeando para o futuro. Eu atraí muitos quando foi semeado no madeiro. Ele foi o primogênito. Ele sabia que depois disso viriam muitos filhos de Deus através dele. Ou seja, expectativa de Jesus para com as nossas vidas. Se você olhar a respeito das parábolas, parábola dos talentos e tantas outras parábolas, você vai ver que existe uma expectativa a respeito do Senhor que investiu no servo. Olha, eu investi em você, mas eu tenho expectativa com relação a você. Deus tem expectativa com relação a nós. É por isso que Ele colocou algo nas nossas mãos, para que nós venhamos a trabalhar. É por isso que nós temos, o pessoal sempre fala assim, cada um tem o que merece. Claro que existem as suas exceções por aí. Mas por isso que o Senhor coloca muitas vezes pessoas do nosso lado, querido, para nós abençoarmos elas, sabe, querido? Para que elas se sintam bem do nosso lado, sabe, irmão? Às vezes a gente não consegue fazer nem a pessoa que está do nosso lado se sentir bem. Não consegue. Não porque você é de Deus, porque você fala de Deus. É por outro motivo, 3 pontinhos. Sabe? A gente não consegue fazer. A gente tem dificuldade disso. A gente tem dificuldade de semear nisso. Sabe, irmãos? Tiago capítulo 5, a partir do verso 7, diz assim, olha: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã, a chuva seródia, ou seja, aquelas chuvas fora de tempo, né, como diz a palavra. Sede vós também pacientes, e fortalecei os vossos corações, porque já é vinda, a vinda do nosso Senhor Jesus, ela está próxima. Semear nas nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida. E quando o salmista fala a respeito disso, né, a semente chorando, e ele andando e chorando, e vem as primeiras lágrimas, a pessoa fala assim: eu não vou semear mais. Por quê? Se Deus estivesse comigo, puxa, não aconteceria tantos aborrecimentos para a minha vida.
Se Deus estivesse comigo realmente nisso, as pessoas não me dariam as costas. Se Deus realmente estivesse comigo em tudo isso, sabe, eu não ia me entristecer tanto. Puxa, olha só como é que eu estou, enfraquecido já pelas tribulações dessa vida, e a pessoa vai começar a chorar. Não chorar, sabe, na presença do Senhor, aos pés do Senhor, mas chorar, porque até para chorar tem lugar certo e tem motivo certo, mas às vezes chorar é reclamando da vida, sabe? Você lembra daquele povo que Deus tirou do Egito, da escravidão, das mãos de Faraó? Deus queria, o próprio Deus colocou eles ali totalmente na dependência de Deus, para que quando eles aparentemente faltasse algo para eles se voltassem para o Senhor. Senhor, prepara água para nós, Senhor, estamos com sede. Dá-nos água, Senhor. Olha esse deserto, não tem nada. Mas eu sei que o Senhor, do nada, o Senhor pode preparar todas as coisas, porque assim o Senhor fez na criação. Puxa, que oração, hein? Eu bato lá no trono de Deus, o coração de Deus. Mas não o povo duro de coração. Ô Senhor, ô Moisés, você trouxe nós aqui para matar a gente nesse deserto. Olha o impacto, né? Você trouxe a gente aqui, Moisés, para matar a gente nesse deserto? Foi para isso, Moisés? Lá no Egito, porventura, não tinha sepultura, por isso você trouxe nós aqui para sepultar nós nessa areia aqui. Foi por isso, Moisés? Olha a diferença, gratidão, sabe tudo. Que às vezes a gente olha para o Senhor, a gente crê que existe um Senhor, a gente serve ao Senhor, mas a gente não semeia isso. A gente deixa de semear a nossa confiança em Deus. A gente deixa de semear a nossa esperança nele. Desde que nós entregamos a nossa vida para Jesus, irmãos, nós, de certa forma, nós quisemos dizer mais ou menos assim: olha, não tenho condição de viver a minha vida sozinho, então eu preciso de alguém que me ajude. O Senhor é esse que pode me ajudar. Não tenho condição de como é que eu vou me guiar no mundo espiritual, sobre as coisas espirituais, até o próprio Deus tem que abrir nossa visão, senão não conseguimos enxergar ou perceber Deus. Então, sozinho eu não posso fazer, então só o Senhor pode me ajudar. E como é que eu vou ser salvo se a tua palavra diz em Atos capítulo 4, verso de número 12, que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Deus, eu não posso me salvar sozinho, Deus. Então, o Senhor é aquele que pode me ajudar. Expectativa nossa na presença do Senhor. Nós estamos seguindo a nossa fé. Sem fé, ouvimos ontem, é impossível agradar a Deus. Precisamos seguir a nossa fé na presença de Deus. Mas esse povo, querido, estava semeando, plantando, querido, ali com lágrimas e chorando, sabe, querido? Porque na semeadura, querido, quando você está semeando alguma coisa, o povo fala assim. O povo fala: você é louco? Você está fazendo isso aqui para quê? Moisés semeando a arca, porque Deus mandou em obediência à palavra de Deus. Você está dizendo: Moisés, você ficou gagá, agora está tentando construir esse barco gigantesco. Nem chover não chove, Noé. Barco para quê? Nem água não tem nesse lugar aqui. Ainda constrói num alto ainda, piorou ainda. Como é que vai funcionar esse barco? Barco a seco, bate o vento, vai sair o barco flutuando por aí. Sabe, irmãos? O pessoal começou a zombar de Moisés a palavra do Senhor. Mas Moisés semeou confiança. Deus mandou fazer uma arca. Deus deu a planta, então Deus fez exatamente. Noé fez exatamente como Deus mandou ele fazer. Ele semeou. Ele alcançou a graça de Deus. Ele alcançou o favor de Deus. Sabe, irmãos? Para a nossa fé, será que nós semeamos algo no coração de Deus? Será que a nossa esperança, ela pode tocar o coração de Deus? Ou já deixamos de esperar algo para as nossas vidas? Sabe que aquilo que você tinha de sonho na presença do Senhor, isso tem morrido, querido? Ou você tem deixado isso viver ainda, querido? Porque foi Deus que me deu, foi porque Deus colocou no teu coração. Então, essa semeadura você está regando aí na presença do Pai. Como é que está, querido, o coração? Como é que está, querido, a vida no altar? Como é que está tudo isso? Amado, quando nós chegamos na presença do Senhor há algum tempo, nós pensávamos tantas coisas e olhávamos para tantas coisas e puxa, tudo maravilhoso. E Deus, e quando é que Deus, o Senhor vai dar graça, o Senhor vai usar para isso, para aquilo? E às vezes o Senhor dá a semente nas nossas mãos. A gente acha muito você. A gente acha muito gastar nosso tempo em oração na nossa casa. A gente acha muito gastar um tempinho na Bíblia. Isso é semeadura, irmãos. A gente acha muito gastar ali 1 hora de tempo de louvor, aquele tempo que você não fala com ninguém. Não é que você não está, você não quer atender ninguém mesmo, você está ali ocupado com Deus.
e você fecha o espaço ali, você levanta as mãos, dá uns gritos, você dá um urra lá, você faz o que você quiser na presença do Senhor, louva Ele, escancara a tua boca, faz delatar a sua boca na presença do Senhor, sabe o que? É semeadura, irmãos, é semeadura. Disso aí o Senhor vai te aliviar, você vai sair de lá leve, como se você estivesse flutuando, é semeadura. A gente espera sempre que alguém ora por nós, ao invés de nós orarmos ao Senhor nosso Deus, não é assim? Irmão, eu não vou não, mas ora por mim, né? Quando você vai, eu vou no baile, vou na balada, não ora por mim, não ora. Que Deus te abençoe e abra seus olhos. Amém, querido? Mas nós somos chamados, irmãos, para semear em todo o tempo. Semear com alegria, semear chorando, semear, querido, nas horas de aflições. Nós somos chamados pelo Senhor para andar na presença dEle todo o tempo. Não só quando as coisas não estão boas, estão boas, mas quando as coisas também não cooperam com aquilo que nós estamos fazendo. Nós somos obrigados a semear. Nós somos chamados pelo Senhor para semear. Nós continuamos crendo, irmãos, mesmo se nós não olhamos para a nossa família e não vemos ela toda na presença do Senhor, nós vamos continuar semeando oração. Nós vamos continuar semeando aquilo que Deus nos deu. Deus nos deu condição, deu capacidade, Deus nos deu voz para interceder, Deus nos deu voz para abençoar, Deus deu mãos levantadas, não para agredir os outros, mas assim como Ele disse, levantar as suas mãos sem ira e sem contenda, sabe, querido, para alcançar pessoas, sabe, querido, porque no levantar das mãos há poder também, isso há autoridade sobre isso também. Então, querido, quando nós recebemos tudo isso na presença do Senhor, às vezes a gente se limita. E a gente começa a se colocar assim como coitadinho, eu não tenho nada para semear, não tenho nada. O Senhor me deu somente um talento, então eu vou esconder esse talento aqui bem debaixo, aqui bem escondido. Porque quando o Senhor voltar, Ele vai querer. Não, quando o Senhor voltar, o Senhor não vai querer isso. Ele vai querer se trabalhar dobrado. Então eu preciso semear. É interessante que de uma semente que se planta, que se semeia, não nasce outra. Fruta ou simplesmente um pé lá. Se eu semeia lá um caroço de manga, por exemplo, vai nascer um pezão aqui também com uma manga só de uma vez. Claro que não. Vai nascer com um monte de manga. Ou seja, a semeadura, ela produz frutos em abundância na nossa vida. Quando nós semeamos, assim como a glória da segunda casa é maior que da primeira, assim como Jesus foi o primogênito, querido, dentre todos os irmãos, assim como Ele foi apenas um que subiu na cruz, mas também, querido, levou ali aqueles que creram na sua palavra, e são muitos, muitos mesmo. Assim, querido, a nossa vida, querido, no altar de Deus, a nossa vida na presença de Deus, querido, pode fazer grande diferença. Em nós, querido, na nossa família, aqueles que nos rodeiam, eles podem ser contagiados com a presença de Deus, sim. Eles podem ser tocados com a presença de Deus que está em nós, sim, querido. Sabe, querido? Então, mas quando tudo isso vai passar? Olha, irmãos, fecha seus olhos por um instante. Fecha seus olhos por um instante. Às vezes, irmão, a pessoa ela pensa que a vida dela, sabe, é somente tribulação na vida. Ela vai morrer em tribulação, depois vai entrar em tribulação agora. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz em nós um peso de muita glória, de uma glória excelente. Abra os teus olhos em nome de Jesus. As tribulações, essas lágrimas que correm dos nossos olhos quando nós estamos plantando e semeando, produz algo no mundo espiritual na presença de Deus. Sabe que a alegria do Senhor é nossa força. Ele nos fortalece. Nós precisamos alegrar o coração dele, querido. Nós precisamos alegrar o coração dele, semear na adversidade, semear nos tempos difíceis da nossa vida. Sabe, irmãos? Nós não podemos esquecer, querido, que a justiça de Deus, ela excede todas as coisas, ela vai além de tudo, irmãos. Ela vai além de tudo. Lá chegar um tempo, assim como diz, querido, é o livro de Jó, sabe? Quando ele passava lá por momentos da sua vida, e ele semeando, e a tua vida na presença do Senhor, e tantas coisas acontecendo, mas ainda ele continua crendo no Senhor, ele ainda continua suportando tudo aquilo. Aquilo é semear em lágrimas. Aquilo é semear em um tempo que não se vê nada. Até os seus próprios amigos disseram, puxa, Jó, você é complicado para o seu lado, se arrepende. Na verdade era um tratamento diferente que Deus queria fazer na vida de Jó.
Porque Deus também trata conosco durante o tempo de semeadura, quando nunca ninguém dá nada para mim nem para você. E quando as pessoas elas olham para mim e para você e falam que nós não vamos chegar em lugar nenhum, muitas vezes Deus está tratando conosco. Nós damos ouvidos para o diabo, os mensageiros do inferno, ou nós damos ouvidos para vós, Senhor? Para que nós estamos dispostos a dar ouvido? Durante a semeadura não existe mais. Ah, pastor, eu dou ouvido para Deus, mas sabe o que é? Na nossa semeadura não existe mais. Na nossa semeadura não existe dúvida. Nós vamos estar com as nossas vidas no altar de Deus. E é a Deus que nós servimos, é esse Deus que nós estamos diante dele, e a Ele que nós vamos honrar, semeando a nossa esperança nele. Sabe, irmãos? Cada um vai colher exatamente aquilo que plantou. Deixa eu falar uma coisa para você para encerrar. A semeadura é uma coisa que não falha. Plantou, colhe. Plantou, colheu. Veio a semeadura. Jesus falou a respeito disso. Você planta hoje algo, querido, aquilo vai estar esperando lá na frente. Uma pastora, amiga nossa, ela sempre dizia, né, que quando nós formos andando por alguns lugares, para nós não jogarmos ali semeaduras, né, de coisas assim, de espinhos, né, para que não venha produzir e atrapalhar o caminho naquilo que dá o crescimento, né, porque ela é comentando sempre, porque um dia nós podemos voltar por ali. E aí, como é que você dá uma? Você só semeou espinho, rapaz? Você só semeou inimizade. Você só semeou contenda, sabe? O que nós vamos colher? Como é que nós vamos passar por esse caminho? Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé. Sabe, irmãos? A semeadura. Satanás está fazendo uma grande semeadura nos nossos dias, na família. Vem semeando tantas coisas que o cristão não pode achar normal. O cristão não pode ver isso como algo natural. O cristão precisa repreender o mal em nome de Jesus. Satanás tem semeado, querido, tanto no coração dos adultos como também no coração das crianças. Satanás tem semeado o homossexualismo. Satanás tem semeado, querido, uma vida devassa e diz que é isso que traz alegria para a pessoa. Tem semeado, querido, o fato de você ser um cristão e ser fiel a Deus. E temos ouvido alguns boatos por aí a respeito de fanatismo religioso, sabe, querido? E tem tentado influenciar de tantas formas, sabe, irmãos? Mas deixa eu falar uma coisa para você. O dia que as pessoas estiverem olhando para mim e para você e estiverem dizendo assim, puxa, você parece que é meio fanático, assim, você fala de umas coisas aí que você está quase entrando no padrão que Deus está procurando. Você está entrando quase no padrão. Quando você estiver no padrão, as pessoas vão falar assim para você, olha, é um cristão. Chegando lá, é um cristão. Você mudou de identidade, você já perdeu o seu nome. Você já começa a falar, olha o irmão. Olha lá o servo de Deus, olha lá. Está entrando no padrão do amor de Deus. Sabe o que? Se você tem orado aqui, tem sido fiel ao Deus que você serve, se você tem semeado isso no mundo espiritual, com certeza você vai colher vida eterna. Se nós semearmos na carne, com certeza nós vamos colher na carne corrupção e tantas outras coisas. Mas se nós semearmos no Espírito, nós vamos colher a vida eterna. Nós vamos colher uma vida com Deus. Nós vamos colher aquilo que diz o Salmo de número 128. Nós assentamos na mesa, nossa esposa, os nossos filhos ali em volta da nossa mesa, agradecendo a Deus por aquilo que Ele colocou na nossa mesa. Não existe nada mais gratificante por isso. Não pela picanha ou pela carne média ou pela alface que você tem colocado sobre a tua mesa, não. Mas a maior gratidão que existe é quando nós vemos a nossa família dizendo, Deus, muito obrigado pelo alimento, Deus, que o Senhor tem colocado sobre a minha mesa. Muito obrigado, Deus, te louvo por esse alimento, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus, te dou graças. Amém. Não existe nada mais precioso que isso. Isso é semear na presença do Senhor. Isso é semear, querido, no altar de Deus, amado. Isso é semear na presença de Deus. Sabe, querido? A mudança, ela precisa existir, querido. Se eu não quero que algumas coisas da minha vida mude. Você está semeando, está vindo no culto de oração para que a tua vida mude, para que algo na tua vida mude. Você está semeando, fazendo essa semeadura diante do Senhor. Ou você está sugando a intercessão de alguém. Você
Você pode vir, mas você não começou a orar comigo. Vai orar, mas Deus sabe como nós queremos, então as coisas não funcionam diferente. Sabe, querido? O que nós estamos semeando? Sabe, querido? Semeie do Espírito, semeie na certeza, semeie na presença de Deus. Fecha seus olhos em nome de Jesus. Fecha seus olhos na presença do Pai. Fecha seus olhos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Deus amado, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, sim, diz a Tua palavra, Senhor. E nós precisamos, Senhor, o tempo todo, Deus, estar semeando, não cansando de fazer o bem, não cansando de semear na Tua presença. Seja Deus na nossa família, seja Deus no ministério, seja Deus em qualquer área da nossa vida. Nós sempre precisamos semear, o Senhor nos convida para isso. Semear nossos joelhos, Deus, na Tua presença, o nosso rosto, Pai, não levantado, mas o nosso rosto posto no chão, para declarar que Tu és o Senhor sobre a nossa vida. Oh, Pai, nos humilhando debaixo da Tua potente mão, para que no tempo certo, no tempo do Senhor, o Senhor mesmo exalte. Pai, no nome de Jesus, nessa noite, Deus, eu oro por cada família, Deus, que está aqui nessa noite. Nessa noite, Deus, eu intercedo por cada pessoa, Deus, que está aqui nessa noite, Deus. Nós oramos, Deus, pelo pai, pela mãe, pelos filhos, Senhor, pelas filhas, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, Deus, desde o maior, Senhor, ao menor, Deus, na Tua casa, na Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, ensina-nos, ó Deus, a semear. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia, Deus, a andar nos Teus caminhos, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a Te servir, Pai. Ensina-nos a ser fiéis a Ti, Deus, até mesmo nas horas que nos custa, porque nós não queremos, Deus, semear na Tua presença aquilo que não nos custa, aquilo que não faz diferença, mas nós queremos semear o melhor no Teu altar, o melhor na Tua presença, semear no tempo que vai fazer diferença na nossa vida. Nós queremos semear esse tempo de Deus, Senhor, semear, Deus, tudo aquilo que nós temos, Deus, que vai custar caro para cada um de nós, mas nós queremos semear, Deus, em fidelidade na Tua presença, semear nossas orações, nossas súplicas, derramar nossas lágrimas, Deus, sabendo que as nossas lágrimas não vão simplesmente cair no chão, mas que elas vão chegar até a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro, Deus, a Ti nessa noite pela vida de cada um dos Teus filhos, para que os Teus filhos, Deus, de maneira nenhuma, Deus, não abandonar, mas para que eles venham continuar semeando, Deus, os Teus sonhos, para que eles de maneira nenhuma, Pai, venham, Deus, abandonar a lavoura, para que eles não venham, Deus, abandonar, Deus, o seu arado, para que eles não venham, Deus, abandonar, Pai, desistir da sua família, aqueles que ainda não Te conhecem, aqueles que ainda não perdidos, Deus, pelo mundo. Oh, Deus, que os Teus filhos venham semear, Pai, nas crianças, que a esposa, Pai, venha semear, Deus, no marido, que o marido venha semear na vida da esposa, Pai, no nome de Jesus. Semear no reino de Deus nos ensina, Pai, a deixar de ser avarentos, Pai, nos ensina, Pai, a deixar de ser tão presos, Deus, a nós mesmos, Pai, e não ter tempo para Ti, Deus, para Te buscar, para Te louvar e para Te adorar, Pai, em nome de Jesus, que nós nunca venhamos, Deus, a nos cansar de semear nas almas, até mesmo, Deus, aquelas que dizem não para nós hoje, mas se nós continuarmos semeando amanhã, segundo a Tua vontade, elas podem dizer sim, e elas podem também vir a conhecer o Senhor e saber que Tu és Deus, Tu és o Todo-Poderoso. Que nós nunca, Deus, venhamos a cansar de semear, Pai, porque no tempo da colheita, Deus, que vai vir com certeza, Deus, nós viemos a nos escutar, nós viemos a dizer assim como esse povo disse, ó Deus, oh, eles voltaram da semeadura, eles voltaram ali felizes, porque eles foram colher, eles encontraram o que eles plantaram, mas tanto que nós viemos a encontrar, Deus, algo que nós plantamos um dia, Deus, e que a nossa plantação venha a ser, Deus, no coração das pessoas que estão ao nosso redor, daqueles que nós conhecemos, mas que seja também, Deus, no coração daqueles que nós nem imaginamos, Pai, aqueles que nós muitas vezes nem temos acesso, mas nós queremos semear de certa forma, Pai, no nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos, nós Te glorificamos, Deus, por tudo isso, Deus.
seu trabalho, segundo aquilo que semeou. Jesus falou assim: meu pai trabalha todos os dias, ou seja, semeia todos os dias, eu trabalho todos os dias também. Às vezes a gente se cansa, né? Às vezes a gente acha que está fazendo muito, né? O Senhor, não, mas de novo, o Senhor semeia todos os dias. O Senhor crê, querido, que a semente que nós temos nas nossas mãos, nós temos condição de semear. Amém, amado? Que através das nossas vidas, irmãos, a nossa família seja abençoada. Que através da nossa vida, querido, nós possamos olhar para as pessoas que estão do nosso lado, querido, e elas vão ver que nós somos mais que vencedores, porque nós semeamos. O Senhor deu o conhecimento de tudo isso. Um dia nós vamos colher na presença do Pai. Amém, amado? Não falando simplesmente, querido, da semeadura física, mas principalmente na espiritual, naquilo que Deus tem, naquilo que Deus muitas vezes quer fazer na nossa vida, e nós esperamos no Senhor. Vamos começar tarde isso. Vamos louvar o Senhor. Ele nunca chega atrasado. A hora do Senhor é sempre a melhor. O tempo pertence a Ele. Ele é dono do tempo, dono do relógio. Ele é o Senhor de todas as coisas. Aleluia, Jesus. A Ele seja tudo. A Ele seja as nossas vidas. Aleluia. Ô Senhor, que seja, Pai, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós queremos, Deus, seja o teu querer, Pai. Em nome de Jesus. Assim na terra como no céu. Aleluia. Vamos declarar mais uma vez: Jesus para melhor. Mais uma vez. Jesus para o melhor. Nunca chega cansado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a sua vontade, assim na terra como assim na terra como no céu, assim na terra. Assim na terra, Senhor, como no céu. Assim na terra. Se essa é a tua vontade, aplaude comigo ao Senhor. Aleluia. Se a sua vontade se ligar à vontade de Deus, que eu vou ficar aleluia. Deus bendito ao nome do Senhor. Graças a Deus. Amém, querido? Então, viva, querido, uma vida semeadora. E continue semeando a tua vida na presença do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Amém? Se quiser oração depois do culto, estamos aí.